Olá, amigos. Estamos dando prosseguimento ao projeto Reflexões Doutrinárias, que visa trazer de uma forma mais simples possível questões do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, em vídeos de curta duração, que é o maior desafio. Então, hoje nós estamos com o princípio vital, que está no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, na sua parte primeira. Para falar do princípio vital, antes a gente tem que falar da matéria elementar mais primitiva existente no universo, que chama-se fluido cósmico universal. Dele derivam todas as modificações e transformações de todo tipo de matéria, dentre as quais uma que a gente vai abordar agora quando falar de seres orgânicos e inorgânicos, que é o fluido vital. E vamos entender mais adiante. Logo, os seres orgânicos, eles necessariamente têm uma atividade que lhe dá vida, que lhe dá vitalidade, que lhe dá os movimentos parciais que sejam. Eles nascem, crescem, se reproduzem-se e morrem, como o homem, os animais, as plantas. Os seres inorgânicos, ao contrário, eles carecem dessa vitalidade. Eles possuem movimentos próprios, formam apenas pela agregação da matéria, exemplo, os minerais, a água, o ar. Então, a matéria, é importante que se diga, ela sempre será a mesma, porém, nos casos dos corpos orgânicos, ela está animalizada, ela está vitalizada, justamente pela união do princípio vital à matéria. Para vocês entenderem, se não existisse na Constituição esse princípio vital, derivado do fluido vital, que é derivado do fluido universal, que é derivado do fluido cósmico universal, ficaria o corpo de um lado, o espírito e o perispírito do outro, sem que houvesse uma liga e uma eletrificação, uma movimentação. Logo, essa é a força motriz que proporciona aos seres vivos esse movimento. Logo, é isso que vai fazer causar um efeito, esse fluido, um efeito para que a matéria se movimente. E a matéria orgânica, ela não pode viver sem esse agente. É ele que dá a vida no sentido da vitalidade, no sentido da existência, no sentido da movimentação, no sentido da execução. Então, esse princípio universal é também chamado de fluido magnético ou fluido animalizado elétrico. Para ser mais claro, é a nossa carga, nossa bateria, quando nós reencarnamos com um planejamento reencarnatório já previsto na espiritualidade, nós vamos receber essa carga de vitalidade proporcional àquilo que nos propusemos a fazer nessa existência, não só a expiação como as realizações. Então, sempre que a gente demanda uma energia, uma força, a gente está gastando fluido, gastando energia. E costuma-se dizer que a gente gasta muita energia boa com coisas ruins. De forma que, ao final da existência, em sendo programado para a gente chegar até um tempo de vida, se nós utilizamos mal esse fluido, ele se foi. E logo nós antecipamos nosso retorno para o mundo espiritual. O princípio vital, ele é todos para os seres orgânicos, mas ele é modificado para algumas espécies. Também é necessário informar que ele não é a mesma quantidade em todos, ele não existe na mesma quantidade e proporção. Existem aqueles indivíduos que eles estão saturados, e quando eles têm muito, e outros que têm o necessário. Logo, existe um processo, ou pode existir, de transferência. É isso que acontece em todo o processo de manipulação e desejo do pensamento. Nós doamos a nossa energia, nossas boas intenções e o nosso melhor fluido para as pessoas. É muito importante que se diga isso. Falar de vida e morte. A causa da morte nos seres orgânicos se dá pelo esgotamento dos órgãos. Quando a matéria perece por não encontrar mais condições de sobrevivência, ela se decompõe
e essa decomposição necessariamente virá a formar outros seres. Outros seres, é a lei da vida. E o princípio vital? Esse volta para o universo, para a grande fonte de matéria-prima existente, para que seja utilizado adequadamente e para um fim justo e útil, provavelmente em outros seres. O fluido vital, e é importante falar isso, nós falamos que ele se transmite de um indivíduo para um indivíduo. E naquelas situações de terapêuticas, aquelas situações onde o trabalhador é qualificado, que pode realmente trabalhar com isso, entenda-se que ele entra no campo vibracional do paciente. E quando se entra no campo existe uma troca energética. Por isso que todos os trabalhadores espíritas e os trabalhadores terapeutas têm que estar preparados para se protegerem, para não receberem uma carga energética que não é sua, que não lhes compete, porque ela pode ficar sob a forma de lixos, detritos no seu perispírito e você sentir aquilo, aquela angústia, aquelas dores, que você que eram do paciente, não suas. Então é fundamental um trabalho de preservação, de fortalecimento e também um trabalho de limpeza posteriormente. Esse assunto de fluido vital é dos mais importantes, porque quando a gente desencarna, e quando a gente desencarna antes, por qualquer outra situação que não seja o esgotamento natural, existe uma reserva de fluido. E nessas situações, nas situações de obsessões, nas suas faces mais agressivas, existe um processo de tentativa de vampirização. O que é isso? É usar nossos fluidos para se fortalecer na espiritualidade. Porque esse fluido vital, esse princípio vital derivado do fluido vital, é algo que a espiritualidade, a não ser aqueles que têm autorização ou especialistas, não conseguem acessar ou manipular na espiritualidade. Então, os irmãozinhos equivocados, eles tentam atuar, tentando tirar essa vitalidade daqueles que vivos estão. Esse orar e vigiar é fundamental para que a gente escolha qual companhia espiritual a gente vai ter ao nosso lado, porque a gente pode estar sendo utilizado. Então é de suma importância essa questão do princípio vital. Outra questão que aqui se aborda é a questão do instinto e inteligência. Os seres inanimados, eles são constituídos só de matéria sem vitalidade e nem inteligência. Exemplos minerais. Os seres animados que não pensam são formados de matérias com vitalidade. Por exemplo, os vegetais, que crescem e buscam a luz. E os seres animados pensantes, que somos nós, somos formados de matéria, de vitalidade e do princípio inteligente, que é o espírito. É a faculdade de pensar e discernir, tomar boas e certas atitudes e como vamos usar nossas energias da melhor maneira possível. É importante que se diga que o instinto é uma espécie de inteligência rudimentar. Os animais a têm. É uma inteligência fragmentada que não tem uma caixa de diálogo. Eles têm uma inteligência, eles podem aprender com seres mais inteligentes, mas eles não possuem o raciocínio. Já nós, humanos, nós possuímos a inteligência, mas os instintos continuam, porque o instinto é o guia seguro para nós, para nos protegermos das situações de perigo, como a adrenalina, como o medo. Tudo isso são sentimentos instintivos que a gente vai carregar para sempre, que visa preservar qualquer espécie animal e espécie hominal também, diante das situações. Tá bom? Obrigado a todos, espero que vocês estejam gostando, espero que seja sendo palatável e aqueles que assim desejarem possam se aprofundar nos estudos para melhor entender os desdobramentos. Ok? Fique com Deus.